Ô, pessoal, tudo bem? Pus meu coração no tema de hoje, zumbido nos famosos, e achei muito interessante como esse tema gerou conforto para algumas das pessoas que já responderam isso pelo Story. Muito bacana. Isso veio, a ideia de falar deste tema na live veio por iniciativa de uma seguidora quando eu postei que eu fiz isso como estratégia numa aula para os alunos do 6º ano da Faculdade de Medicina da USP. Sabe quando os alunos só têm uma ideia na cabeça, que é prestar o exame de residência médica? Isso, o 6º ano só pensa nisso e nos plantões que tem que dar. E daí tinha lá a minha aula de zumbido, que ia ser a única do ano, né, sobre esse assunto. Então, estrategicamente, eu pensei, como é que eu vou chamar a atenção de gente que tá, desconectada? Vamos falar de zumbido nos famosos e daí a gente explica a doença que tá por trás do zumbido dos famosos que eu escolhi. Então, postei sobre isso e a seguidora, a Paim Yolita, Yolita Paim, na verdade, né? Ela falou, putz, eu vou fazer essa sugestão para uma live. Sugestão aceita, e aqui estamos nós por uma coincidência. E eu acho que depois que eu postei esse assunto, vi lá as pessoas falando, nossa, eu me sinto melhor com isso. Vamos dar um conforto de Páscoa, porque hoje é domingo de Páscoa, né? É o dia que a gente, em geral, escolhe ficar com a família. E eu tive essa oportunidade esse ano de fazer uma Páscoa antecipada, que eu postei para vocês ali no Story também, com a minha família que mora nos Estados Unidos. Hoje fiz um almoço de Páscoa com a minha família paulistana e estou investindo um pedacinho do meu dia aqui para falar com a família do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, né? Então, um pouquinho a cada dia a gente vai se juntando aí e passando essas informações nesse clima gostoso que eu adoro, que é de família, tá bom? Deixa eu receber vocês, porque eu só falei para explicar, né? E vamos que vamos. Heloísa, querida, tudo bem? Fernando Rego Barros, bem-vindos todos. Estrelas e quem ainda não deu a carinha aqui para mostrar no vídeo e tudo bem, né? Sandro Roberto, Def for Life, Ives Carneiro, Eliane Matos, Ana Paula Design, queridona, quanto tempo! Você faz falta, viu? Má Teixeira, Márcia Ribeiro, Darlene, querida, tudo bem? Bezerra, querido, quanto tempo também, outro que faz falta, viu? Sinto falta do seu bom humor aí. Graziela Pacheco, Iracimota, Paulo Henrique, quem mais? Boa tarde a todos que estão me cumprimentando e se cumprimentando. E uma Páscoa bem gostosa aí para vocês, tá bom? Janete Fontinelli, Ricardo Furtado, que bom que você veio. Betânia, Vivi! Ó, minha irmãzinha querida, saí daí ontem, né? Ontem mesmo. Eduardo Leibelli, que bom que você veio, querido, também. Cláudia Viviane Curvelo, que bom que você tá aqui. Marlon Tai, quanto tempo. Salve, salve, família. É isso aí, Bezerra. Eu entrei na live só para te agradecer. Quando mais precisava, você foi a única que mostrou a saída. Ah, Flor, obrigada, muito obrigada, viu? Isso, a live mal começou, isso já encheu meu coração. Obrigada mesmo. Quem mais? Aline, Lorete, deixa eu tirar isso daqui. Quem mais? Um oi rapidinho já tá super bom, viu? Leonildo Olive, Karen Onofre, querida, tudo bem? Nice Bonetti, quanto tempo não te vejo ao vivo? Doutora Flávia Casagrande, bem-vinda. Ju Duarte, Sandra... Quem mais? Maria da Conceição, Lenita Pique, e vamos que vamos. Só conheço um famoso com zumbido. Yes, Fernanda, é isso mesmo. Para mim, você é super famoso. Para quem é da velha guarda aqui no grupo, também, viu? É isso aí. Maria da Graça Rodrigues, Saraiva, quem mais? Roborges, quem mais aqui? Vocês estão falando aqui, Maria Neuza, que bom que você veio mesmo. E vamos que vamos, são todos bem-vindos.
É isso aí, saudades também de todos aqui. Estar aqui é sempre lindo, é muito gostoso. Eu sou suspeita, mas adoro a energia desse grupo, adoro. E é isso, Denilson, Fernanda Tuca, Eloni, Thiago, Lopes Reis, e vamos que vamos. São todos aqui, ó, bem recebidos. Não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas vamos que vamos, né? Então, a ideia hoje realmente era mostrar um pouquinho do que a gente achou que seria muito bacana passar por aqui, porque a gente passou lá para os alunos do 6º ano, né? Falar sobre o zumbido nos famosos é um jeito interessante e eu acho que o conforto que gerou aqui talvez tenha sido algo no sentido de ver que não é só com a gente que acontece, né? E outro lado que me veio na cabeça é, mesmo tendo zumbido, dá para você continuar tendo a vida de famoso que você já tinha antes de ter zumbido, né? E dá para continuar tendo os seus admiradores, não só na forma de fã, né? Porque de fato os famosos têm fãs, mas nós que somos reles normais, vamos dizer assim, é importante a gente saber que mesmo com zumbido dá pra gente ter, sabe, a empatia e a compaixão de outras pessoas que seguem com a gente, né? Então acho que isso é importante. Deixa eu aproveitar aqui e só fixar o comentário. Zumbido nos famosos. Pronto. A gente publica e daí a gente fixa. Pronto. Tanto trabalho para fazer a live. Vamos lá. Então, quero saber de vocês. Quem vocês conhecem de famosos que tem zumbido? Daí vamos ver se vai bater com os 4 que eu escolhi falar para vocês. Vamos lá, quero saber. Vamos hoje nas fofocas. As fofocas que estão na internet, né? Lógico, porque a gente não vai contar nada que seja privado de consultório aqui, né? As coisas que as pessoas já escolheram falar. Me contem que famosos vocês conhecem que já falaram que tem zumbido. Isso, a Márcia tá falando aqui do Padre Fábio de Mello. A Ju tá falando do Chris Martin, vocalista do Coldplay. Isso mesmo. Olha, a maioria conhece. Olha, ó. O Padre Fábio de Mello, acho que é o mais famoso de todos aqui pra gente, né? Quem mais? Quem mais? Mas vamos começar aí por eles. Na verdade, eu quero trazer para vocês 2 histórias. Ó, o Bonovox, né? O Ricardo tá falando. Eu vou até mostrar uma lista bem grande para vocês depois. James Hetfield, Lars Ulrich, Sylvester Stallone, é isso aí, ó. Dave Grohl, é isso aí. Márcio tá contando um monte deles. Tem uma lista enorme. Ozzy Osbourne, olha aí a Painha Olita que sugeriu a live, né? Aí, é ela falando aqui. Mas eu quero contar para vocês primeiro do Van Gogh e do Beethoven, tá? Que são histórias também razoavelmente famosas, mas não tanto pela ótica do zumbido. Vamos começar pelo Van Gogh, que todo mundo conhece, eu particularmente adoro, né? Adoro a fase da pintura que ele inclinava todas aqui, né? Tem um livro dele que fica aqui aliás, deixa eu ver se tá aqui, não é esse. Gosto muito dele, né? E acho que muita gente conhece a história dele com zumbido por causa daqueles autorretratos que ele fez com a automutilação do ouvido, tá? Então, na história da interpretação das doenças do Van Gogh, tem uma linha, acho que quase todo mundo concorda com a depressão, tem uma linha que fala de esquizofrenia e tem uma linha que fala da doença de Meniere. E como otorrino, é lógico que eu vou por essa linha da doença de Meniere. Então, vejam, para quem tem Meniere aqui, ou já sabe que tem, ou nem sabe que tem, vamos dar uma geralzinha sobre a doença de Meniere. Ela é um dos tipos mais comuns de labirintopatia. Parênteses, a gente aproveita para lembrar que a gente não gosta do termo labirintite. Todo mundo entende a labirintite como uma crise de vertigem, né? Roda tudo, mas a ideia não é a gente falar labirintite porque parece que é uma inflamação, como uma otite, amidalite, uma sinusite. Então, labirintopatia, ou uma doença do equilíbrio, tá? Então, doença de Meniere, descrita por um francês,
né? E o que caracteriza a doença de Meniere? Ela é como se fosse um tsunami que vem para sua vida, passa, melhora e vai embora. Ela pode ir embora totalmente, ou como uma crise, né? Ou ela pode deixar uns rabichos que ficam incomodando no período entre crises, tá? Então, sempre que a gente pensar em doença de Meniere, pensa em crises, tá? Crise do quê, Tani? Então, de zumbido, de tontura, em geral, vertigem, ó, o mundo roda, sensação de ouvido tampado, tampa um ou os dois, só que não é aquele tampado de descer a serra, tá? E uma perda de audição que geralmente acontece nos sons graves ou sons médios, tá? Então, em geral, desses 4 elementos, né, que se considera a doença de Meniere, a gente tem que ter pelo menos 3. A vertigem, tontura, também não é qualquer uma, tá? A doença de Meniere pode ser provável, pode ser possível, nem sempre é um negócio que dá pra gente botar a mão no fogo. Mas o que eu quero falar aqui? Tem gente que tem uma coleção de sintomas e já é rotulado, carimbado de doença de Meniere sem ter doença de Meniere. E essa semana eu atendi uma paciente pela primeira vez e ela veio absolutamente transtornada porque ela passou numa consulta com um conjunto de sintomas e o médico falou que ela tinha Meniere. Aí ela fez o quê? Ela foi pro Google e daí, socorro, o tamanho do sofrimento dela, que era por causa do zumbido, cresceu horrores por ela ler na internet o que era a doença de Meniere. E eu passei a consulta inteira tentando falar para ela que eu não achava que era a doença de Meniere. E dá um trabalho desmentir as ideias já firmadas que os pacientes têm por qualquer motivo, ou por médico ou por Google, tá? Então, assim, tomem cuidado. Eu vou falar dos sintomas principais e nem todo mundo que se encaixar nesses sintomas vai ter Meniere, porque isso é um conjunto de coisas que a gente tem que avaliar. Então, em geral, a tontura costuma ser uma vertigem. Vertigem pra gente é a tontura que roda, mas eu já vi pacientes com doença de Meniere que não tinham a vertigem, tinham a instabilidade no lugar da vertigem. Fora isso, quadro idêntico. Crise que dura o quê? Horas, às vezes um dia, com a sensação de ouvido tampado na vigência da tontura, com a percepção do zumbido na vigência do ouvido tampado e da tontura e com rebaixamento auditivo, geralmente para sons graves e médios, tá? Pode ser por agudo? Pode, tudo pode na medicina. A questão é o que é mais provável e o que é menos provável. Poder, tudo pode, tá? Então veja, dentro da crise que vem tudo junto, é o tsunami, chega o combo na sua vida, dura um certo período de horas, às vezes um dia, e daí vai acalmando ou totalmente ou majoritariamente. E às vezes quem é que fica no período entre crises? O zumbido. Ele fica mais baixo, tolerável, até chegar a outra crise, tá? E uma das grandes coisas que a gente aprende quando a gente é residente de otorrino, tá no comecinho da carreira, é como o Meniere tá refletindo uma pressão alta dentro do líquido do ouvido, é como é que eu abaixo a pressão. É o mesmo pensamento que os médicos têm aqui, ó. A pressão sanguínea tá alta, como é que eu abaixo essa pressão? E tudo bem pensar assim, porque faz parte de um atendimento de crise. Só que a vida da pessoa com Meniere, assim como a vida da pessoa com hipertensão arterial, não é só a crise. Então, a gente tem que tirar da crise e cuidar da base. Para quê? Para evitar uma nova crise. Então, acho que isso que a gente vê que a maioria das pessoas tem dificuldade de raciocinar. Então, como é que a gente tira uma pessoa da crise e depois como a gente faz para ela seguir a vida sem ficar com medo, com menos medo de ter a próxima crise, tá? Então, não é só baixar a pressão, seja
arterial, como a gente faz nos hipertensos, quando estão com aumento de pressão, ou no Meniere, quando a pessoa está numa crise. Isso é importante, ponto. Mas isso não é tudo. Traço, né? Sublinhado. Isso não é tudo. E aí que a gente vê realmente, tem muita dificuldade de fazer essa continuidade. Até porque, gente, muitas pessoas que têm vertigem vão para um pronto atendimento, para um pronto-socorro. E não é o papel do médico do pronto-socorro sustentar o atendimento. O papel é tirar daquele risco mais iminente. Então tem que estar na cabeça de vocês, cada vez que for para um pronto-socorro, saber que essa atuação é limitada. É importante, mas ela é menos do que o que as pessoas com Meniere precisam. Então, voltando naquela paciente, eu já vou ler vocês já aqui, tá? Voltando na paciente desesperada da semana passada, muito incomodada, deprimida, com peso nas costas enorme, ela tinha 1 ano e pouco de zumbido, né? E ela tinha 2 meses, o zumbido mais à direita, e ela tinha 2 meses de sensação de ouvido tampado do ouvido esquerdo. E daí, quando o médico viu, ela contando, né? Quando o médico viu que ela tinha ouvido tampado e zumbido, ele rotulou de Meniere e ainda falou, alguns casos não tem mesmo tontura. Então, de fato, alguns casos não tem mesmo tontura, tá certo, tá? Mas o ouvido tampado do lado esquerdo, o oposto do zumbido, a gente super associou com uma mastigação predominante que ela tinha aqui à esquerda, com bruxismo, e uma cervicalgia que ela tinha aqui do lado esquerdo. Então, provavelmente, ela estava tendo coisas separadas e, por isso, sintomas separados, tá? Então, cuidado, vocês que estão me ouvindo aqui, para não cair na mesma pegadinha que muita gente cai, que é achar que tem conjunto de sintomas, e isso é o rótulo de Meniere. Gente, o que eu penso? O santo do nosso ouvido, o fofo do nosso ouvido, o amigo que é o nosso ouvido, tá aí para nos alertar do que está acontecendo. Então, se eu tenho só zumbido, não que isso seja pouco, mas só zumbido, provavelmente o grau de ataque, o grau de dor, o grau de machucado do ouvido é menor do que se eu tenho um combo de sintomas. Vocês conseguem imaginar o ouvido falando com vocês? Imagina que ele fosse uma pessoinha e estivesse na frente de vocês agora. E ele contasse que ele tá com zumbido. Isso, para mim, hoje soa completamente diferente de um ouvido que fala, que tá com zumbido, com o ouvido tampado, tá tampado, sentindo uma pressão, com a audição perdida, com tontura, com hipersensibilidade auditiva. Gente, o problema soa como muito maior. O ataque tá vindo de várias coisas diferentes, várias fontes diferentes. E por isso, muito mais do que quando a pessoa só tem o zumbido, a gente tem que olhar o todo, senão a coisa não vai para frente, o controle não é efetivo, tá? Eu senti que eu falei muito aqui, deixa eu só voltar um pouquinho para ver os comentários de vocês. Os cumprimentos aqui, sejam todos bem-vindos aqui, quem entrou depois que eu já comecei. O que teve de comentário? Um monte de cumprimento, É lamentável, para não dizer cruel, o diagnóstico de alguns profissionais. Parabéns, doutora. Betânia, eu super te entendo, mas só pra gente não ficar nessa vibe de que, embora seja lamentável, eu concordo com você, muita gente tá mudando. Tá? Acredita nisso, muita gente tá mudando, tá procurando mais orientações, tá procurando fazer melhor, tá? Isso a gente que conversa com o médico direto, eu posso botar a mão no fogo pelo que eu tô te falando. Mas a gente tá falando aí de milhares de profissionais, então, sabe, demora muito pra gente mudar a cabeça das pessoas, tá? Demora muito. Vamos lá. Quem mais que comentou aqui? Olha quanta gente entrando. Ô, sua linda é você, Izzy, tudo bem, querida? Quem mais? Então tá, veio um monte de gente aqui mais entrando e cumprimentando. Então vamos que vamos.
Se vocês tiverem alguma pergunta sobre Meniere a mais, né, a gente faz agora, que depois eu vou mudar de assunto. Então, a gente absolutamente precisa do controle do Meniere com medicação, tá? Meniere é um diagnóstico que precisa muito estar envolvido com um médico bom, muito mesmo, tá? Mas o Meniere, e a gente vai estar falando do Meniere aqui no Van Gogh, e depois a gente vai complementar um pouquinho com o Meniere do Padre Fábio de Mello, né? Outro caso que vocês já conhecem bastante. E isso com autorização não de agora, mas de uma live que a gente fez há 5 meses atrás, que ele já tinha me autorizado de contar, porque afinal de contas ele mesmo já contou, né? Então o Meniere tem super um componente de estresse na jogada, super, muito mais do que outros zumbidos, porque o perfil... Vejam vocês aí que podem ter Meniere. O perfil mais encontrado nas pessoas com Meniere é o perfeccionismo. É a necessidade de fazer tudo direito, sempre o tempo inteiro e de controlar as coisas, tá? Então são pessoas excelentes para trabalhar junto, mas não sempre boas para se conviver. Porque são pessoas exigentes, com um sarrafo bastante alto, né, em termos do que elas exigem, se são chefes, líderes, né, ou em termos do que elas se cobram, se são funcionários aí de uma empresa, tá? Então, o perfeccionismo faz muita diferença nesse Meniere. E quando a gente consegue dar uma quebrada nesse perfil, seja orientando ou fazendo com que a pessoa entenda isso e procure terapia, as crises podem tender a ser mais espaçadas. A outra coisa muito comum no Meniere é erro alimentar, tá? E nesta parte, acho que vale a pena eu juntar, vamos juntar o Van Gogh e o Padre Fábio de Mello, né? Nessa parte do erro alimentar, é uma das causas mais comuns de zumbido que a gente vê. Não necessariamente precisa o erro alimentar para dar zumbido, não necessariamente precisa estar embutido na doença de Meniere. Tem muito zumbido por erro alimentar que não tem os outros sintomas também, tá? Mas de qualquer jeito é algo muito comum, além do perfeccionismo, esse craving, essa vontade aumentada por carboidrato de um modo geral, tá? Seja pão, massa, arroz, batata, sejam os doces, ou seja, em geral, os alimentos que inflamam o intestino ou os alimentos que provocam pico de insulina, tá? Vai provocando pico de insulina até sobrecarregar o pâncreas. E, gente, vocês sabem, né? Tudo que trabalha muito, um dia cansa. E daí aquele pâncreas que fica produzindo um monte de insulina, né? Porque o alimento fez pico de insulina. Um dia ele fala, a gente quer saber? Joga a toalha, né? E aí o paciente vai caminhando para aquela glicemia que vai chegando perto dos 99, todo mundo acha que tá lindo, né? O ideal ali entre 80 e 90, a pessoa tá com 98 e fala assim, tá normal. E tá normal. Vai olhar a hemoglobina glicada, já tá 5,6, mas tá normal, o médico ficou que tá... Gente, tá com o pé na casca de banana e o outro no pré-diabetes. Então, isso é todo um conjunto de informações que se a gente não olhar no criterioso, você não vê que você está evoluindo para um problema, você só vê quando o problema já está instalado, quando a glicemia já aumentou, né? A glicemia de jejum já aumentou. Então tem todo um conjunto de coisas que dá para a gente olhar com um pouco mais de minúcia no paciente que tem o Meniere, a síndrome de Meniere. Então chama síndrome, por quê? Síndrome é igual conjunto de sintomas. Quais são os que eu já falei? Zumbido, tontura em geral no jeito vertigem, sensação de ouvido tampado e uma perda de audição. Então tudo vem no bloco e depois melhora no bloco, ou totalmente ou majoritariamente, tá?
E aí vem o Menier do Van Gogh, que a gente não sabe de literatura que tipo que é, e o padre Fábio de Mello, que já falou que o Menier dele tem um componente autoimune, tá? Ou seja, ele tem anticorpos, né, dentro do sistema imune, ele tem anticorpos que tem uma tendência de olhar a orelha interna dele e querer agredir, como agrediria se fosse um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, tá? Porque o nosso sistema imune, teoricamente, é para isso. É para defender a gente, é a nossa frente de batalha do castelo, né, da fortaleza, que é a frente de batalha para defender a gente daquilo que quer fazer mal pra gente, tá? Só que o nosso ouvido não quer fazer mal pra gente. E aí, o sistema imune, às vezes, faz um erro, tem um tilt, faz um erro de julgamento. Ele acha que o ouvido interno, a tireoide, o rim, o pulmão, né, e a pele, as articulações acabam sendo como vírus, bactérias, parasitas ou fungos. E ele vai lá e pimba, e ataca, tá? Então são pessoas que acabam tendo doenças autoimunes, tá? Então o Menier do padre Fábio de Mello, como ele contou, tem esse componente. E aí, o que foi interessante no nosso contato, né? O meu compadre. Aliás, algumas semanas atrás, né? Vocês avisaram a gente, fotografaram, né? 2 pessoas me fotografaram que ele entrou na live, né? De vez em quando ele entra na live e que pra mim é um momento, assim, muito bacana. Mas o que foi interessante? Há uns 5 meses, se não me engano, foi em outubro, 5, 6 meses, ele fez um post, um story, e me marcou. E eu, né? Que surpresa! O post era sobre ele e uma outra pessoa que foi minha paciente, tá? E eles se conhecem, então ele estava contando como conhecer a minha ex-paciente o ajudou a melhorar a fissura, a vontade por doces. E nisso ele me marcou e marcou um outro médico, e o outro médico que cuida dele, e eu por ter cuidado dessa outra pessoa, tá? E daí eu repostei, tomei um baita susto, repostei e fui no direct e agradeci. E qual não foi minha outra surpresa? Quando ele super educadamente, ele me agradeceu, porque quando ele começou com um problema há 10 anos, o meu conteúdo já tinha ajudado. Há 10 anos eu não tinha nem Instagram, né? Mas é todo o resto do conteúdo que a gente tem aí no YouTube há anos, né? No site, etc. Isso tinha ajudado muito a entender o zumbido, né? E assim a vida segue, assim a gente vai tomando esses sustos que são muito gostosos. Tanto que a gente combinou, eu e o padre, a gente combinou de fazer uma live para vocês no dia 11 de novembro do ano passado, que é o Dia Nacional de Conscientização do Zumbido. E ele, infelizmente, teve que desmarcar, já estava tudo acertado. Íamos falar ele e o médico dele. Para vocês, e daí ele, como tinha um show no interior, ou do Ceará ou do Piauí, não lembro agora, ele ficou com receio da internet do hotel, né? E daí, vida de famosos, vocês sabem, né? A agenda toda atribulada aqui, mas eu vou ver se já, né, com alguma interferência divina, a gente consegue trazer o depoimento, né, do padre Fábio de Mello, porque essa questão de gostar de açúcar é muito comum. E hoje eu tenho uma raiva do açúcar. Já gostei muito. Hoje eu tenho uma raiva do açúcar. Putz, coisa que compromete o ouvido dos pacientes, né? Se desse, olha, extinguir açúcar da face da terra, eu ia falar, todo mundo vai ficar melhor. Mesmo quem vai sentir falta, acho que os ouvidos, o cérebro, né? O intestino de muitas pessoas ia melhorar se o açúcar, desaparecesse. Mas enfim, brincadeiras à parte. Vamos lá, deixa eu interagir aqui com vocês um pouquinho. Vamos ver quem está comentando sobre isso. Quando eu como alguma coisa que não devo, a primeira coisa que ataca é meu ouvido. Val Souza. Olha que preciosidade esse comentário. Todo mundo tem um ponto fraco no corpo. E às vezes não é um só, né? Então, por isso que eu falo, hoje, se eu pudesse, eu mudaria toda a medicina, gente, porque o upgrade que eu acho que eu vim tendo ao longo dos anos por conversar com pessoas com zumbido, não é por ler artigo em congresso, porque isso muita gente faz, né? Mas o upgrade de você sentir como é
a vida das pessoas que você atende, porque a gente atende com tempo para isso, me fez ver coisas que os livros não fazem, não tem como, né? Então, experiência é um negócio muito interessante, né? E a ideia é que todo mundo tem um ponto fraco, pelo menos um, e que hoje eu penso assim, o ponto fraco, por exemplo, dói meu estômago, eu tenho enxaqueca, eu tenho crise de asma. A gente aprende o quê? A ficar com raiva do nosso corpo, porque essa cabeça não para de doer, ou porque o estômago não para de doer, ou porque eu tenho crise de asma. A gente fica com raiva e vai lá tamponar o problema com alguma medicação de alívio rápido, né? Mas se hoje a gente transformasse as nossas dores em conversas, em falas, em português que todo mundo entende, qual seria o recado? O recado que a gente, como comandante do corpo, a gente estaria recebendo. É algo como, isso me agrediu. E se você fica inerte a uma fala, puxa, isso me agrediu, você fica inerte, que tipo de relacionamento você está tendo com o seu corpo? Né? Porque se você só quer calar a boca do sintoma que está se apresentando, para daí poder manter sua vida do jeitinho que você acha que é o melhor para você, comendo um monte, bebendo um monte, fumando um monte, se drogando um monte, indo para som alto o tempo inteiro como se não houvesse amanhã, que tipo de relacionamento você está tendo com seu corpo, com seus órgãos, tá? Então, quando as agressões não são ouvidas, é claro que vai doer mais. É claro que você vai ter repetição de sintomas. E é claro que você vai ter progressão de sintomas. Então, nada como você fazer de conta que o corpo está falando com você. E você podendo ser uma pessoa compreensiva. Como seria um bom relacionamento marido-mulher? Como seria um bom relacionamento pais e filhos? Vamos entender? Vamos colaborar para que isso fique melhor? Ao invés de falar, cala a boca, fica no seu canto, tá? Assim penso eu que poderia ser melhor um relacionamento com o corpo, entendendo os sintomas, um relacionamento marido-mulher ou quaisquer dois gêneros no relacionamento afetivo e o relacionamento pais e filhos, tá? Veja se faz sentido para vocês. Vamos lá ver o que mais aqui. Eu já tirei muito esses alimentos, açúcar, glúten e outras coisas a mais, não tenho esses sintomas, tontura, tenho hipotiroidismo. Então, às vezes, tirar esses alimentos pode ajudar a tireoide a funcionar melhor. É individual. O que mais? Os ouvidos agradeceriam muito. Isso mesmo, Justina. Isso mesmo. Aliás, muito mais do que os ouvidos agradeceriam. Às vezes eu mudo a dieta dos meus pacientes porque eu preciso pelo ouvido, mas eu enxerguei na conversa com eles ou nos exames complementares o conjunto de outros órgãos que também pode estar sendo agredido. Então, quando a gente propõe e o paciente está de coração aberto, quando o paciente está assim, doutora, fala que eu faço, tá nesse ponto, olha, qualquer coisa é melhor do que ficar assim, ele se propõe a fazer direito e de fato ele melhora de vários outros sintomas. Primeira coisa, sono. Muita gente que dorme mal é porque tem uma inflamação alimentar, uma neuroinflamação. Ansiedade e depressão, impressionante. Disposição. No ouvido, lógico, pode melhorar tudo. O ouvido tampado, o zumbido, a perda de audição do Meniere, porque ela é reversível, tá? E a tontura, pode melhorar tudo. Intestino, sair aquela coisa, prende, solta, gases, dores, cólicas, pele, cabelo, dores musculares, articulares. Então, de fato, tem muita gente que melhora. Tô lembrando aqui de uma paciente que voltou depois da mudança alimentar e ela me falou assim, eu tinha duas coisas incuráveis. Uma era uma dor no joelho, que eu já tinha feito ressonância, não tinha mandado nada. Cada vez que eu ia para o médico, ele mandava para fisioterapia. Eu fazia fisioterapia, melhorava um pouco, mas depois a dor voltava, sem eu entender. E a outra era uma coceira,
que ela já tinha procurado alergista, dermatologista, ela sempre passava uma pomada ou tomava de corticoide ou tomava o corticoide oral ou na pomada, e ela melhorava e depois voltava. E com a retirada dos alimentos inflamatórios, ela deixou de ter os dois sintomas incuráveis, né? Então é muito interessante. Às vezes a gente atira numa coisa, né? E depois a gente acaba matando outras coisas, porque é tudo junto, é tudo conectado. Impressionante. Então eu te agradeço, Justina, pelo seu comentário. Eu também, porque meu é viciado. Acho que, né, eu também saiu alguma coisinha errada na digitação. Quanto tempo leva para melhora do zumbido após a retirada total do açúcar? Eu geralmente oriento pelo menos 30 dias de mudança alimentar. Tem gente que passa um putz de um perrengue nos primeiros 4, 5 dias, porque o pâncreas está super acostumado a produzir aquele excesso de insulina, então até reorganizar isso, a pessoa está morrendo de vontade de comer doce, né? Então, depois, muita gente, depois de passar o perrengue, né, nos 4, 5 dias, muita gente adapta e daí consegue perceber, falei, gente, como é que eu tava comendo tudo isso? Porque eu não preciso. E eu sou uma dessas pessoas, né? Eu já passei por, depois de fazer 20 mil tipos de regime na adolescência, sei lá, até os 30 anos de idade, 20 mil tipos de regime com foco no quê? Foco em perder peso. Então você fecha a boca para doce, para carboidrato de um modo geral, perde peso e abre a boca de novo, né? E volta a ganhar peso. E daí, quando eu mudei a chavinha aqui, pela saúde, não pelo peso, tá? Pela saúde, é um negócio que eu quero até meu último dia. Há alguns anos, de tanto eu ver paciente doente, eu falo, gente, eu quero minha longevidade saudável. Essa é uma meta para mim. Essa é uma conquista de dia a dia, né? Então, veja, quando você põe a meta da saúde, a comer direito, nesses padrões direito, fica leve, né? Fica leve. Então, por exemplo, ontem eu comi chocolate, hoje eu já comi chocolate, mas a minha meta é não comer chocolate no dia a dia, né? E é leve, porque tá super bem casado. Então, eu mantenho o peso. Ó, na idade que eu tô, com menopausa 3 anos, eu mantenho o peso hoje muito melhor do que eu mantinha na minha juventude, né? Então são escolhas que a gente faz. Eu não fiz pelo ouvido, né? Eu fiz por longevidade, por prevenção, e tá tudo bem. Então, quando a gente escolhe fazer uma mudança alimentar porque quer perder 2, 3, 5, 10 quilos, já a gente muda, a gente abre a boca de novo. Então, essa parcimônia, essa paz na sua alimentação vem desse equilíbrio. Eu tenho uma escolha e me faz feliz comer bem. E quando eu enfio o pé na jaca, já o que eu faço é tira o pé da jaca e volta para o caminho que você escolheu. E eu acho que assim é muito mais fácil você seguir além dos 30 dias que a gente propõe de dieta, para ver se o zumbido, o ouvido tampado, o conjunto de sintomas melhora, para ver se a pessoa não precisa ficar dependente de medicação, tá? Então uma coisa é como eu vou tratar, crise, né? E a outra é como que eu vou manter. Gente, eu adoraria manter todo mundo no melhor estado que eu já vi dos meus pacientes. Tem gente que fala assim, nossa, meu zumbido sumiu. Aí vem um ano depois, já, putz, enfiei o pé na jaca, e daí meu zumbido voltou. Então, é possível que existam altos e baixos, como tudo na vida, né? No zumbido também, mas que a gente possa ter uma escolha de base entre as crises, né? Acho que isso ajuda muito a não ter muita crise. Quem mais? Se como doce, fico com tontura no dia seguinte. Olha, Graziela, olha que insight. O seu labirinto é vulnerável a doce. Então você vai ficar dando doce todo dia para o seu labirinto? É que nem dar uma chicotadinha nele todo dia? Você vai? Ou você vai tratar ele com carinho e entender que não dá para comer doce todo dia? A mesma coisa com gastrite. Quantos milhares de pessoas escolhem tomar um remédio para gastrite para poder comer doce? Qual que é a filosofia disso?
ataca o corpo, depois toma um remedinho para tirar o sintoma, mas não tira o atacante. Socorro, gente. Aonde é que essa estratégia tem lógica? Não tem, né? Enfim, vamos que vamos. Quando eu como alimentos doces, o volume do zumbido aumenta. Aí a Fátima também falando, aí o povo dando crédito aqui porque eu tô falando. Doutor, a alimentação piora o zumbido, mesmo se a causa dele não for alimentar? Então, a alimentação errada, né? Os alimentos inflamatórios, principalmente os que fazem pico de insulina, eles têm um potencial para lesar várias partes do corpo. Por quê? Eles vão interferir com o trabalho de célula, e célula tem todos os tecidos e órgãos, todos, né? E o que vai pifar primeiro é o seu ponto fraco, tá? Mas tem pessoas com zumbidos por outras causas, como trauma acústico, que não adianta, às vezes não adianta a gente melhorar a alimentação com foco de melhorar o zumbido. Você pode melhorar o estresse da pessoa, o sono, etc. Mas o zumbido precisa ter outras estratégias quando ele não tem uma origem ou um potencializador alimentar. Não adianta a gente achar que só alimentação trata zumbido. Mas a alimentação, que as pessoas não sabem, trata muitos zumbidos, tá? São 2 pontos aí diferentes do assunto, tá? Sim, o zumbido aumenta com açúcar, eu observei isso. Olha, outro, mais gente falando, né? Que mais? Sexta-feira santa, depois do almoço, degustei uma taça de pavê, delícia, mesmo sabendo que o zumbido aumentaria. Agora, no ano que vem, preparei minha mente para degustar. Bom, é isso. Então, às vezes a gente vai fazer um negócio, sabe que vai pagar o preço. E se você tá consciente, tá tudo bem. Você tá se permitindo. Vai pagar o preço no zumbido, na cabeça, no intestino, onde quer. E depois volta, hidrata bastante e volta pro período de paz, né? Cada vez que como chocolate, me dá labirintite e zumbido. Complicado. Claro, é o seu ouvido interno dizendo que ele e chocolate não são bons amigos. Se você escolher o chocolate, você tá ferrada. Porque a guerra contra o corpo, a luta contra o corpo, a gente sempre perde. A melhor coisa, a coisa mais inteligente que a gente tem para fazer é escolher o nosso corpo. É escolher o nosso corpo, tá? E cuidar dele perante os agressores que ele avisa que estão ao redor, tá bom? Bom, cortei pães, mate, que eu amo, e doce da alimentação, porque decididamente não vale a pena. Aí, Kátia, é isso aí, né? Então, tem coisa que a gente insiste, a gente perde. Então, vale a pena ter esse bom senso, tá bom? Vamos lá. Bom, foi bastante coisa aqui, ó, muitas coisas. Vamos passar aqui. Vamos falar um pouquinho do Beethoven, tá? Então a gente falou aqui, recapitulando, do Van Gogh, na linha de raciocínio que ele tinha doença de Meniere. Falamos do padre Fábio de Mello, né, que já contou que ele tem um Meniere autoimune. E vamos pro Beethoven, que todo mundo sabe que ele tinha o quê? Surdez. Porém, gente, tem uma carta aqui que o Beethoven deixou pro irmão dele, o Theo, que eu vou reproduzir para vocês, que eu botei isso na aula dos alunos do 6º ano. Tem um trecho de uma carta que ele deixou pro irmão, que era assim: o som eu até posso ouvir, é verdade, mas não as palavras. Gente, que sintoma é esse? Eu ouço, mas eu não entendo. É a famosa perda de audição que ele, né, todo mundo sabe que ele tinha, tá? Olha só, se alguém grita, eu não consigo suportar. Que sintoma que é esse? Hiperacusia, hipersensibilidade auditiva. E a terceira frase do trecho é: meus ouvidos apitam dia e noite. Que sintoma é esse? Zumbido. Tá? Então, o Beethoven tinha, na verdade, 3 sintomas do ouvido, sendo que só um ficou famoso, que era a perda de audição. E como ele se superou para fazer todas as maravilhas atemporais, né? Com surdez sendo
músico, mas ele, na verdade, tinha as outras duas coisas que a gente estuda, que são as minúcias e que ninguém dá bola, tá? Então, anos e anos e anos se passaram e pouca gente sabe que o Beethoven tinha zumbido e hipersensibilidade auditiva. Então, fez parte da minha aula para os alunos do sexto ano, né, como estratégia, né, para motivá-los, já que era o único contato com o zumbido, fazer de conta que o Beethoven ia ser o paciente deles hoje, né? Qual seria a anamnese? Como que eles iam perguntar? E se o Beethoven respondesse isso, né? O som eu até posso ouvir, é verdade, mas não as palavras. Se alguém grita, eu não consigo suportar. Meus ouvidos apitam dia e noite. Como é que cada médico ia raciocinar dentro desse diagnóstico do Beethoven, né? Enfim, então, só para vocês saberem. Vocês sabiam que o Beethoven tinha zumbido? É um dos famosos, né? A live sempre fica gravada, sempre fica gravada. Quem mais? Quero saber se vocês sabiam do Beethoven. Tem dia que meu zumbido é tão alto, quando vou dormir, levanto com ele mais baixo. Quando ele tá baixo, vou dormir, no outro dia fica mais alto. Perfeito, André. Alguns zumbidos têm uma chavinha de aumenta e diminui com o sono. Então, alguns pacientes me falam assim, do jeito que meu zumbido acorda, que eu acordo, do jeito que o meu zumbido está quando eu acordo, eu já sei como vai ser meu dia. Se ele acorda alto, ele vai alto o dia inteiro. Se ele acorda baixo, ele vai baixo o dia inteiro. Então tem alguma coisa mesmo que acontece que eu não sei ainda, tá? Para alguns zumbidos realmente, ligou a chavinha, desligou a chavinha e é imprevisível. Não é uma noite sim, uma noite não. É imprevisível, tá? Então talvez o seu seja realmente dessa maneira. Que mais? Meu zumbido fica muito, muito alto com doce, principalmente chocolate. Exatamente. É que eu não sei o quanto... Vejam pra vocês aí se faz sentido. Mas uma coisa é a gente comer doce, por exemplo, chocolate. Ele tem o quê? O açúcar, o glúten, né? Que glúten é usado como... O glúten é uma proteína inflamatória usada para dar liga, né? Nas coisas. E tem o leite. Então, 3 alimentos inflamatórios. Leite de vaca. Tá? Então, isso é a mesma coisa que um bolo. Tem a farinha, tem o glúten da farinha de trigo, tem o leite, tem o açúcar. Eu não sei o quanto as pessoas pioram do zumbido, mas com esse tipo de doce que leva o trio parada dura ali dos alimentos inflamatórios, ou se elas pioram na mesma proporção quando elas comem, por exemplo, uma goiabada, que é goiaba com açúcar, né? Um doce de fruta com açúcar, que não tem leite e não tem glúten, tá? Tem só o açúcar, tá? Então, talvez o chocolate, que é, né, um dos queridinhos, né, dos brasileiros, talvez tenha alguma coisa dentro dessa pegada que não é só açúcar, né? É o açúcar com o glúten e com o leite. Então, todos os chocolates em barrinha, dos normais que a gente vê em supermercado, o Toblerone é o único que não tem glúten, né? A menos que você vá para um lugar que tenha outros chocolates, né? Que tá lá escrito sem glúten, sem lactose, mas desses que você vê em supermercado, em caixa de farmácia, etc., todos eles com glúten também. Então, talvez tenha algo a ver com isso, tá bom? O problema, doutora, é o tal do carboidrato. Quase todos os alimentos têm. Na verdade, quase todo. Se você pensar em pão, em macarrão, de fato, eles têm açúcar, não sendo doces, eles têm açúcar, eles têm farinha e eles têm leite, né? Então, se a gente olha com esse olho duro, viu? É duro ter esse olho de quem detecta problema, é dureza. Mas se a gente olha com esse olho em prol da saúde, é duro, Fernando, sem dúvida, é duro, mas a gente, alguma hora, muda o mindset, né? Então, por exemplo, na minha família, faz 8 anos, 9 anos, maio, agora vai fazer 9 anos, que a gente descobriu que a minha filha mais nova é celíaca, tá? Então, antes, né, ela tinha dor de cabeça e a alternância de intestino, e a gente vasculhou tudo e não sabia.
Daí, na hora que veio esse diagnóstico, eu como mãe falo assim, ó, aqui eu vou mudar a alimentação de todo mundo, porque não vou manter a nossa, que é do jeito que era, e fazê-la ficar na privação, na vontade, no sofrimento. Assim, de agora em diante, vamos todos tentar ter outra alimentação. Fez bem para todo mundo, fez bem para todo mundo. Né? E foi uma das estratégias, como eu estava contando, que me ajudaram a manter o peso sem ter aquele esforço de fazer dieta, né? Então, mas o que aconteceu? Por maternidade, eu virei, não é nem por mim, é por ela, faço com maior prazer. E depois vi o benefício para mim. Então, para quem tá aqui, não tem um filho celíaco, né? Não tem essa questão de precisar manter o peso, mas sofre por causa do zumbido, porque a cada recompensa que você dá pro seu paladar, você fala, nossa, degustei um negócio delicioso. Tive um baita de um prazer de comer sei lá o quê, mas depois vou pagar o preço, esse prazer vai ser, ó, decepado, né? Por causa da conta que chega. É algo pra gente pensar, né? Por exemplo, a gente tem vários pacientes que me falam assim, doutora, mas eu sou descendente de italiano, como é que a gente vai ficar sem macarrão, pão, pizza, né? Às vezes o ouvido que a gente tem não tá muito conectado com a tradição da nossa família, né? Ele precisa de outra coisa. A mesma coisa com chineses, com japoneses, tá? Então, pessoa, e pode ser, tô lembrando disso por causa do Fernando, que é baiano, né? Às vezes a gente tá muito conectado em tradições. Tudo bem, desde que o nosso corpo aceite isso numa boa. Eu tenho uma paciente que eu, inclusive, revi recentemente, que é flautista, casou com um músico, e a família toda do músico com quem ele casou, do marido, é da música também, né? E ela começou com hipersensibilidade, um ouvido super sensível, quando ela tocava a flauta incomodava ela. E qual era um dos medos principais? Pode ser que eu não consiga manter a tradição da família. Pode ser que eu não consiga fazer parte dessa família. Olha que dolorido isso. Entendo perfeitamente, mas às vezes o nosso ouvido não é para aquela tradição que a gente escolheu. Enfim, tudo requer um equilíbrio, né? Porque a gente não sai falando para as pessoas, desiste da vida que você leva. A ideia é, vamos tentar incorporar coisas diferentes e ver se no equilíbrio a gente consegue ficar melhor, né? Veja se faz sentido para vocês. O que mais aqui? Esse aqui não tem a ver. Não sabia que o Beethoven tinha zumbido. Onde eu tinha deixado vocês, né? Nas perguntas. Não sabia. Do Beethoven, somente da surdez. Eu não sabia do zumbido. É isso aí. Enfim, para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Em relação ao estresse, qual a indicação para lidar com ele e o zumbido? Oxe, pergunta dos milhões, né? Como é que a gente lida com estresse? A primeira coisa é autoconhecimento. Por que eu fico estressada? Gente, essa pergunta básica para todo mundo se fazer. Por que uma determinada coisa, uma determinada fala, um determinado comportamento me deixa estressada? O que tem em mim que reage mal? Gente, vamos olhar para dentro. O que eu tenho em mim que fico mal quando o fulano, a ciclana, o chefe, pode ser o marido, o filho, fala ou faz ou acontece alguma coisa, tá? Isso pode diminuir o nosso estresse, isso pode, né? É lógico que coisas, né? Que tem gente que não gosta de olhar para dentro, né? Não gosta de autoconhecimento. É lógico que remédios podem ajudar, é lógico que terapia pode ajudar, mas se a gente não fizer uma mudança de mindset, olha para dentro, aonde está o meu problema que eu reajo mal a uma coisa X.
E essa coisa se repete, por exemplo, todo dia no trabalho acontece, sei lá o que me estressa. Ah, eu não me sinto valorizado no trabalho. Ah, eu sou forçado a fazer coisas que eu não gosto. Ah, eu tenho que falar com meu chefe ou, sei lá, meu colega de trabalho que é um porre. Ah, eu tenho que gerenciar 200 funcionários e é muito difícil. Ah, e o tempo só tem 24 horas e eu precisava de 40 para fazer tudo que eu preciso. Ou a minha esposa fala isso, o meu marido fala aquilo. Gente, mapear as coisas que te deixam estressado. Ultimamente, eu tenho falado para os meus pacientes, aquele fala, doutor, eu sou muito estressado. Eu falo, escreve para mim as coisas que te deixam estressado. Às vezes a pessoa nem sabe. Ela não sabe, ela só sabe que ela tá estressada. Ela não sabe nem porquê. Já mudou a rotação, não sabe nem porquê. Façam esse exercício. O que é que me deixa estressado ou estressada? Mapeamento, clareza. E daí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, ao invés de ficar achando que o mundo inteiro tem que mudar. Essa conta não fecha, né? Então, olhar para si, acho que é a coisa fundamental. Todos beneficiados, é isso aí. Quem mais? Bem assim. Doutora, já atendeu pessoas que o problema do zumbido, a causa do zumbido, né? Seja apenas a lactose? Várias. Qual a indicação do tratamento para zumbido relacionado ao estresse? Acabei de responder. Bom, e o último, mas não menos importante, famoso, que eu quero falar para vocês, porque o nosso tempo já acabou, é o Chris Martin, que é o que vocês mais falaram aí, vocalista do Coldplay. Eu particularmente adoro. E no Rock in Rio do ano passado, ele, apesar dele ter um caso antigo de zumbido, no Rock in Rio eu recebi, sério, umas 30 mensagens no Instagram do zumbido dele. Que ele deu entrevista na CNN, inclusive foi uma das que eu abro a minha aula dos alunos do 6º ano, do Zumbido nos Famosos, com a matéria da CNN falando Entenda o zumbido do Chris Martin, vocalista do Coldplay, né? Então, ele já tem zumbido desde 2012, se não me engano. Um zumbido absolutamente trauma acústico de repetição, que é muito comum em quem trabalha com música, mas também em quem trabalha em outras profissões. Os metalúrgicos, os pedreiros, os engenheiros que estão sempre visitando obra, os cantores, os DJs, os garçons de casa de show, etc. É muito comum. Profissionalmente. E por lazer, então, o povo que ama uma noitada na balada, no show, na festa, na rave, papapá, é muito, muito, muito comum, tá? Então, o Chris Martin, assumidamente, né, falou do zumbido dele, e no Rock in Rio, o que ele falou? Que ele já vinha usando protetor de ouvido para fazer os shows e os ensaios fazia 10 anos, e com isso o zumbido deixou de piorar. Então, a gente espera que protetor de ouvido trate zumbido? Não, a gente espera que protetor de ouvido não deixe algo progressivo, que é o massacre por ruído, continuar acometendo o ouvido. O protetor serve para proteger, ele não serve para tratar ou para curar, tá? Mas, de qualquer jeito, o relato que tem era isso. Eu tenho usado um protetor há 10 anos. E quem trabalha com ruído precisa do protetor. E quem se diverte no ruído precisa do protetor. Precisa. E aí é outro gargalo pra gente, que é o povo que precisa, não quer usar. Acha feio, o que vão pensar de mim? Mas na balada só tem eu com protetor. Só tem você com consciência. Eu ia achar lindo você com protetor na balada. Se significar alguma coisa pra você, eu ia achar lindo, eu ia bater palma pra você. Amo gente que tem consciência. Mas eles ficam com vergonha. A vergonha fala mais que a consciência, né? Enfim, ai, gente, como cansa falar 20 vezes a mesma coisa. Mas é isso, né? Alguma hora
Às vezes as pessoas que não estão bem, elas estão reclamando, elas estão incomodadas, mas às vezes o que elas precisam mesmo para poder mudar de atitude é piorar mais ainda, né? Essa frase é forte, mas fez muito sentido quando eu ouvi a primeira vez. Às vezes é isso, a pessoa não gosta, ela reclama, mas ela não faz nada para melhorar, porque ela ainda tá numa certa zona de conforto. E aí, quando piora de verdade, chega o ponto que ela fala, agora não dá mais. E é nessa hora que eu falo, yes, chegou pra mim na hora certa. Porque quando ela decreta agora não dá mais, ela tá com os ouvidos pra me ouvir. Ela tá com o coração pra fazer mudanças. E aí, é quando a coisa desembesta, que vai pra frente no sentido da melhora, né? Ou seja, às vezes os pacientes procuram ajuda, ou mesmo vocês que estão aqui no grupo, que, né, nunca procuraram ajuda, às vezes ele não tá no melhor momento de aderir ao tratamento. Ele foi lá conhecer a minha opinião, volta pra casa e nada acontece. Porque mudar estilo de vida é complexo. Eu sei disso, né? Mas enfim, às vezes a gente tem que esperar o melhor momento do paciente. É duro isso, né? Não sei o que está se processando aí na cabecinha de vocês ao me ouvirem falar isso, mas são bastidores, né? São lados diferentes dessa complexidade chamada zumbido e a busca por ajuda, tá? Bom, então falei dos 4 famosos que eu queria falar, né? O Chris Martin, o Van Gogh, o Beethoven e o padre Fábio de Mello, cada um com um tipo de zumbido diferente, né? Vamos ver aqui o que mais que vocês têm. Eu ficava me preocupando demais com filhos e netos. Aí larguei de lado um pouco e o danadinho diminuiu. Perfeito! Perfeito! Quantas vezes a gente está estressado com os outros, como se tivesse algo sempre para acontecer com os outros, e no fim a gente quer fazer as coisas pelos outros, e principalmente, né, filhos e netos, quem teoricamente é menos do que a gente, né? Bem teoricamente é menos do que a gente, e quando a gente quer fazer tudo, quer ajudar em tudo, a gente simplesmente está fazendo o quê? Mesmo que seja por amor, a gente está desempoderando. A gente tá tirando deles a oportunidade deles fazerem sozinhos, deles se cuidarem sozinhos. Isso é desempoderar, e eu sou da linha de empoderar, né? Então, são coisas que a gente faz assim, ó, de novo, a gente faz com coração. Eu amo vocês, amo os filhos, os netos, eu amo o marido, amo a esposa, amo os pais. Mas a gente pode deixar cada um fazer as suas coisas e ó, eu tô aqui se você precisar de mim. Se você precisar, você me pede ou você me pergunta, e assim a gente não invade o espaço de quem a gente quer bem. É muito doido, né? Hoje tá saindo tanta coisa aqui do coração porque eu aprendi a fazer diferente com pessoas que me ensinaram, e eu tava de peito aberto para receber essas mudanças. E daí a gente vai mudando de verdade, porque fez um clique, foi uma mudança de mindset, foi que nem um prato de bateria que fala assim, toim na sua cabeça. Gente, muda na hora. A gente só precisa ter os insights certos, que a gente pode fazer diferente. E com o zumbido, então, gente de Deus, isso é super verdade, né? Super verdade. E aí, queridos, tá na hora da gente terminar, né? Então, nosso horário já foi, o tempo voa aqui. E eu queria agradecer aqui a presença de vocês, principalmente, né, num domingo de Páscoa. A gente conseguiu manter aí a audiência como se não fosse Páscoa. E eu acho que hoje é só um dos dias especiais que a gente pode agradecer, né? Nessa vibe de renascimento, que é o verdadeiro sentido aí da Páscoa, né? Eu hoje acordei com um insight que foi gostoso, passei isso para algumas pessoas, né? E vou passar para vocês, né?
O renascimento a gente pode fazer todo dia quando a gente volta a acordar depois de um sono profundo, né? A gente renasce a cada dia e a gente pode escolher fazer o nosso dia da melhor maneira possível, dentro do que eu quero de meta, do que eu quero dos meus planejamentos, do que eu quero da minha evolução. Ou seja, a gente todo dia pode ter a oportunidade de renascer, abrir o coração, abrir a mente para coisas diferentes daquelas que a gente já faz. Porque afinal de contas, mesmo que a gente faça as coisas do nosso jeito, nem sempre elas são o melhor que a gente pode fazer. Então fazer as mudanças de mindset são upgrades, são como renascimentos, são como novas versões de nós mesmos. E quem sabe nessa vibe de Páscoa a gente possa também introjetar aqui no nosso coração. Eu fiquei feliz com esse insight que eu tive da manhã. E estou feliz de estar passando eles para vocês, tá bom? Um beijo no coração, queridos. Bom resto de domingo aí. Que essa semana seja super abençoada, tá bom? Beijo, abraço para vocês. Tchau, tchau.